Olá, eu nasci em Caracas, Venezuela, no ano 2004. Naquela altura já o país estava a ultrapassar uma situação complicada, estava dividido, havia uma crise política, econômica e social. O presidente daquela altura foi o que achamos que é o promotor da ditadura que está a acontecer atualmente na Venezuela. Ele foi tirando liberdades dos venezuelanos de uma forma lenta. Começou com a censura dos meios de comunicação. Esse canal em específico chama-se Radio Caracas Televisão. Foi censurado por uma suposta tentativa de golpe ao governo em 2002. A minha avó trabalhava ali e ficou desempregada por causa desta situação. Logo, houve uma desestruturação do setor privado, porque começou a ser adquirida, toda empresa privada era adquirida pelo governo. E isto levou logo à inflação que conhecemos hoje em dia da Venezuela e os problemas econômicos. E uma das partes mais graves deste governo, que fez este governo, foi uma emenda à Constituição, que basicamente favoreceu uma consolidação da ditadura, porque permitiu a reeleição sem importar a quantidade de mandatos que tinha um presidente. No ano 2013 morre o presidente daquela altura, chamado Hugo Chávez Frías, e Nicolás Maduro assume o poder, aquele que já acho que todos nós conhecemos. Em 2014 a situação ficou extremamente pior. Começou a haver escassez de água, alimentos e medicamentos. Tomar um banho no chuveiro tornou-se um luxo que nem todos desfrutavam. A minha própria família tomava banhos com baldes de água e usava sabão de lavar roupa como shampoo. Não tínhamos alimentos. Houve um momento específico onde não havia nada para comer em casa e só acabamos por comer abóbora fervida com sal. Esse dia, esse foi o nosso único sustento. Havia apagões de durações variáveis, podiam durar horas, dias, até semanas. Ficávamos incomunicados, sem saber o que se acontecia no exterior, nem no próprio país. A repressão foi a parte mais forte desta situação, desta ditadura. Foi o mais doloroso de viver lá na Venezuela, porque principalmente eram reprimidos os jovens que tinham o valor de lutar pela pátria. Essa senhora que está ali, com uma foto nas mãos, é uma mãe que perdeu o filho. O filho chamava-se Neomar Lander. Morreu em 2017 por um traumatismo no tórax. Aquele homem em chamas foi incendiado porque explodiu a caixa de uma moto durante um enfrentamento contra os guardias nacionais. Ele chamava-se José Víctor Salazar Balsa. Eu queria fazer menção de dois jovens em específico que foram casos contundentes para o país. Ele chama-se Pedro Jamine, como podem ver, tinha 22 anos quando foi atropelado por um caminhão do exército. A mãe declarou numa entrevista que ele fazia poesia e era fotógrafo. Afortunadamente sobreviveu a esta situação, ficou muito grave, teve lesões nos pulmões e perdeu parte dele. Este foi um caso muito famoso da Venezuela. Willy Moisés Artega, ele era um músico venezuelano com 23 anos que começou a tocar o hino com o violino para declarar aos guardias nacionais que nós queríamos paz, nós queríamos a liberdade do nosso país de uma forma pacífica. O que a Guardia Nacional fez foi romper o violino dele
para impedir que ele tocasse mais música e que fosse mais famoso no mundo inteiro. Num protesto, ele foi preso e sofreu de várias torturas e teve uma lesão na cabeça que fez com que perdesse a audição no ouvido direito. Hoje em dia está exiliado nos Estados Unidos. Hoje em dia eu ainda estou comunicada com alguns venezuelanos que continuam a viver lá, no meu país, e algumas das coisas que acontecem hoje, por exemplo, são a alteração do sistema educativo, os conteúdos que dão nas escolas estão a ensinar um novo paradigma do defunto presidente Hugo Chávez Frías. Pensam que o pensar deste presidente é a solução para a sociedade atual, que é supostamente ignorante. Aumentou a delinquência, isto por causa da pobreza e da própria corrupção que há no governo. Há muitas mortes, muitos roubos, é impossível sair à rua sem medo de ser matado ou roubado. E o desemprego dos funcionários que trabalham para o governo, que se oponham contra ele. Se alguém pensar diferente ou falar em contra do governo, pode ficar desempregado e em situação de perigo tanto o funcionário como os familiares dele. Nesta situação, só no ano 2019 houve 2.710 mortes de venezuelanos em protestos. E nos primeiros 5 meses do ano 2020 morreram 1.363 venezuelanos. Isto é uma estatística sacada da ONU. Obrigada pela vossa atenção.